Então vamos lá. Bom, vamos então hoje a aula número 3, tá? Terceira aula nossa. Hoje é dia 1º de março. Nós vamos hoje tratar sobre ainda sobre as leis de Newton. Vamos conversar um pouquinho mais sobre as leis de Newton, algumas considerações que a gente precisa fazer, né, sobre isso, tá? Então, sejamos todos nós bem-vindos a essa aula e fiquemos à vontade. Abra o microfone, fale à vontade, interaja, tá? Interaja porque essa aula é feita para vocês que estão aqui. Então, interaja com a gente, né? Converse. Nós temos 16 usuários contando comigo. Do meu ponto de vista, da quantidade de pessoas que estão matriculadas, eu acho pouco, né? Porém, a gente precisa também respeitar os limites de cada um com relação a tecnologias de conexão, as redes que a pessoa utiliza, né, tal. Às vezes exige um recurso que, né, que a gente não pode ter. Então, o que a gente faz? A gente disponibiliza essas aulas também no YouTube. Então, fique à vontade para assistir essas aulas no YouTube, tá? E se alguém precisar também, a gente encaminha essas aulas de alguma forma, né, as notas de aula, enfim. Bom, então vamos para o compartilhamento da tela com vocês, tá? Vamos só ajeitando aqui o OBS, tá? Da transição, senão não vai. É isso aí. Bom, então, fazendo as considerações que a gente tinha feito, né, eu vou parar de compartilhar a webcam com vocês. Alguns de vocês vão falar, ufa, ainda bem que esse professor parou de compartilhar, né? Fique à vontade para falar, pode falar também, não tem problema não. Tá? O AVA está bastante instável hoje, né? Ele caiu várias vezes durante a nossa aula, né, das 7h30. Então vamos lá. Há algumas considerações que nós vamos fazer, né, sobre as leis de Newton. Opa, peraí. Sobre as leis de Newton. Então, a primeira lei, a segunda lei, né, nós já vimos elas com bastante consideração. Vamos lá, a primeira lei, ela se refere a quê mesmo? Ao que ela estabelece? Pode responder, gente. Fique à vontade para responder. Sobre o que é a primeira lei? Isso, Pedro. Ela é uma lei que é chamada de inércia. Mas o que é que ela... Por que ela é importante? Ela está relacionada a quê, especificamente? Para que ela existe? Tá no caminho, Michael. Tá no caminho. Só precisa trocar posição. Não é posição. A gente dá outro nome. Mas é o caminho. Eu entendi o que você quis dizer. O que você quer dizer com o conceito de continuidade, Ana Beatriz? Pode abrir o microfone, gente, quem quiser, viu? Fica à vontade. Ninguém vai bater em você se você abrir o microfone, não, viu? Ficar bravo, não. Não, pode abrir o microfone, fica à vontade. Aliás, eu preciso da interação de vocês, né? Porque senão essa aula não faz sentido.
que algo tende a permanecer no mesmo estado, movimento ou repouso, se não sofrer alguma força. Aí o Frederico coloca, se a força resultante em um corpo for nula, esse corpo estará em repouso ou em MRU. O Paulo, todo corpo tende a permanecer em repouso em relação a outro. Tá, mas vamos observar que apesar de vocês usarem o enunciado da terceira lei, né, vocês usaram o enunciado, mas sempre vocês estão voltando para o objeto. E a primeira lei, ela não é uma lei de objeto. Isso nós vamos mostrar hoje, tá? A primeira lei, ela estabelece as condições do referencial, tá? Para ser um referencial que possa ser utilizado na mecânica de Newton, na mecânica clássica, o referencial precisa respeitar a primeira lei. Tá? Então é uma lei de referencial. É a lei que estabelece as condições do referencial. Por isso que a gente não fala posição, por isso que a gente não fala objeto, por isso que a gente não fala corpo, né? A gente fala referencial. É um ponto no espaço, né? Então está relacionado ao espaço absoluto, no caso da mecânica newtoniana. Né? Esse é um fato assim, bastante polêmico, que tem muita coisa para se conversar sobre isso ainda hoje. Tá? Tem muita coisa para se conversar sobre isso ainda hoje. Então a primeira lei é uma lei de referencial. A lei que estabelece as condições para o movimento... Opa, perdão, aqui eu escrevi objeto, não é. Para o movimento é a segunda lei. Tá? Vamos ver isso aqui direitinho, tá? Sobre a primeira lei, né, o enunciado dela é esse que vocês falaram, tá? Então, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme a menos que uma ação seja feita sobre ele. A menos que uma ação sobre ele. Então veja que aqui nessa lei, né, aqui fala de corpo. Todo corpo tende a permanecer em repouso. Então vamos olhar assim, a segunda lei, né, o enunciado da segunda lei, eu vou enunciar de forma unidimensional, na forma unidimensional, tá? Lembra qual é o enunciado da segunda lei? Qual que é a expressão matemática da segunda lei? Lembra que nós mostramos o objeto perdendo massa? Para ser mais exato, Pedro, é F igual a dp dt, né? Michael, não é F igual a MA, tá? Lembra o seguinte, vamos expressar aqui, né? P igual a massa vezes V. Então, se F é igual a dp dt, então nós vamos ter d dt de massa vezes velocidade. Abrindo essa expressão, nós vamos ter dm dt vezes v mais massa vezes dv dt, com dv dt sendo a aceleração. Então, a força vai ser dm dt vezes v mais massa vezes aceleração. Então, veja que massa vezes aceleração é um termo, mas tem outro termo aqui, que é o dm dt vezes v.
Então, observa que força igual a massa vezes aceleração não é a segunda lei, mas é um caso particular da segunda lei de Newton, tá? Então, a segunda lei pode ser expressa por F igual a dp dt. Então, nós vamos aqui trabalhar com F igual a... Vamos supondo um corpo com massa constante. Tá? Então, vou supor um corpo com massa constante. Nesse caso, F igual a dp dt, que é igual a massa vezes a aceleração. Mas vamos supor também que sobre esse objeto, tá? Vamos pegar um objeto qualquer aqui. Opa! Aí não, né? Um objeto qualquer. E vamos supor que sobre esse objeto não tenha força nenhuma. Então, sobre esse objeto, a força seja zero. Se a força atuando sobre esse objeto, quanto que vai ser qual o valor da aceleração sobre esse objeto? Se a força é zero, a massa é constante, qual vai ser a aceleração desse objeto? Pode responder, pessoal. Quem quiser, fique à vontade. A massa desse objeto é constante. Zero, Ana Beatriz. Isso aí. Então, a aceleração desse objeto vai ser zero. Opa. Então, me digam uma coisa. Veja só. Vamos voltar aqui um pouquinho para o enunciado da primeira lei. Todo o corpo tende a permanecer em repouso. Vou pegar só o caso do objeto em repouso, tá? Então, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso a menos que haja uma ação sobre ele. Nesse caso, não tem uma ação sobre ele, a força externa é zero. Se a força externa é zero, então não tem força sobre ele. Se ele está em repouso, ele vai tender a permanecer em repouso. Vocês concordam com isso? Ok. Pedro diz que sim. Então, Pedro, o F igual a dp dt, mas como a massa é constante, então a massa não varia, então só sobra esse termo. Porque nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, específico, em que a massa é constante, o dm dt é zero. Tá? Então, se o dm dt é zero, então a força vai ser massa vezes aceleração por consequência da massa ser constante. Tá? Então, observem que nós usamos a segunda lei. Então, essa daqui é a segunda lei. Nós usamos a segunda lei e provamos a segunda... E provamos a primeira lei. Então,
eu vou perguntar para vocês. Veja que nós escrevemos ali. F igual a dp dt igual a ma, porque a massa é constante. Então usamos a segunda lei e mostramos que se não houver forças atuando sobre o objeto, então a aceleração vai ser zero. Se a aceleração é zero e se esse objeto estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, né? Satisfazendo o enunciado da primeira lei. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Tá? Então nós provamos a primeira lei. Isso é verdadeiro ou falso? Já vou dizer para vocês, a minha pergunta é muito capciosa, tá? É uma pergunta indutiva, vai induzir vocês. Tá? Então é uma pergunta que vai induzir vocês. Olha, dos 17 participantes, nós temos somente 8 respostas. Os demais não sabem, não querem responder. Posso sim, Gustavo. Ó, nós utilizamos o fato da massa ser constante. Então nós pegamos um caso específico. Um objeto de massa constante em repouso que não tem força nenhuma atuando sobre ele. Então nós usamos a segunda lei para provar que a aceleração é igual a zero. Para mostrar, desculpa, que a aceleração é igual a zero. Então nós provamos a primeira lei. Então vou afirmar. Nós provamos a primeira lei. Isso é verdadeiro ou falso? Tá? E já vou dizer para vocês que a minha pergunta vai induzir vocês. Tá? Bom, eu vou parar por aqui porque 4 não responderam ainda, mas pode ser que tenha algum problema, alguma coisa assim. Vou publicar o resultado. A grande maioria, 65%, respondeu que é verdadeiro, que nós provamos a primeira lei, tá? Então, tá publicado, depois vocês vão ver, vão ter acesso, tá? Ué, a Ana Beatriz não conseguiu responder. Mas tudo bem, Ana Beatriz, não tem problema, porque a enquete, como vocês não... Como ela não é personalizada, ela só mostra uma tendência da turma, tá? Então não se preocupe com isso não, tá? Pessoal, vamos lá. Então, ao afirmar que nós provamos a primeira lei, nós cometemos um equívoco com relação à metodologia científica, com relação à filosofia da ciência. Nós não podemos afirmar que nós provamos a primeira lei. Por quê? Primeiro, lei não se prova. Nós não podemos, como é que você vai provar uma lei? Não podemos provar uma lei, tá? Por isso que eu falei para vocês que essa pergunta era uma pergunta que ia induzir vocês. Ia induzir vocês, no caso, ao erro, tá? Então, toda a responsabilidade pelas respostas de vocês é minha. Eu fiz a pergunta para vocês responderem errado, tá? Então, não fiquem preocupados com isso, não. Por que eu fiz isso? Para a gente mostrar, primeiro, que não se prova lei. Lei não se prova. E aí eu pergunto, quem respondeu que não estava correto, que nós provaríamos a primeira lei? Por que respondeu? Teve 2 pessoas responderam que não provamos. Por que não? Era por conta disso? Tem alguma outra questão? Pode ficar à vontade para falar para nós.
Tá? Bom, enquanto o pessoal responde, olha só. Então, nós não provamos. E nós vamos mostrar agora por que nós não provamos. Tá? Primeiro, quando nós temos aqui um objeto, nós temos um objeto sobre uma superfície, tá? O Frederico colocou, acredito que depende de experimento científico. Não precisa. Não precisa ter um experimento científico para provar. Uma lei, você pode fazer experimentos mentais, que a gente chama. Tá? São considerações mentais que a gente faz e que a gente consegue provar uma determinada teoria. Mas no caso aqui, mais específico, é essa mesmo. É que uma lei a gente não prova. A lei é um enunciado e a gente pode utilizar a lei para chegar nos resultados e confirmar se aquela lei ela faz sentido ou não, né? Mas não prová-la. Né? Então, nesse caso aqui específico, veja que nós dissemos, em princípio, que o objeto está em repouso. Mas como assim o objeto está em repouso? Né? Da onde que eu tirei isso? Né? Da observação. Quando a gente diz que o objeto está em repouso, nós estamos usando a primeira lei. Então, veja que objeto em repouso, eu preciso de algo para dizer que ele está em repouso. O que eu preciso? De um eu preciso de um referencial. Tá? Então, se nós precisamos de um referencial para poder afirmar que o objeto está em repouso, então é porque eu já estou eu já estou usando a primeira lei, porque a primeira lei estabelece as condições do referencial. Tá certo? Então, eu não provo a primeira lei, eu parto da primeira lei. Então, eu parto da primeira lei e depois que a gente usa, que a gente considera o referencial, ou seja, a primeira lei, então nós utilizamos a segunda lei para estabelecer as condições do movimento do objeto. E no caso, o movimento do objeto, né, é aceleração zero, ou seja, o objeto continuou em repouso naquele referencial que nós escolhemos, tá? Para valer as leis de Newton, eu precisaria escolher, ou eu poderia escolher outro referencial. Eu poderia escolher um referencial em movimento retilíneo e uniforme, mas eu não poderia utilizar um referencial que não respeita a primeira lei. Por exemplo, eu não poderia colocar esse objeto sobre uma plataforma girante, por exemplo, né? Porque tem aceleração. Se tem aceleração, não respeita a primeira lei de Newton. Tá certo? Então, com isso a gente mostra. Pero eu não entendi. Você colocou, usa-se DP, e aí você colocou, escrevi errado. Né? Depois você explica para nós aí, tá? Então, exatamente, é isso mesmo, Frederico. Veja, a mecânica clássica, ou seja, a mecânica newtoniana, tá? Ela permite ela permite que a gente estude o movimento dos objetos.
E para estudar o movimento dos objetos, nós precisamos da primeira lei, que é uma lei que nos apresenta o referencial. Nós precisamos da segunda lei, que é do movimento dos objetos. E aí vem a terceira lei. O que está faltando? Veja, então é isso que você falou, é uma complementar a outra. Eu preciso dessa para poder usar essa. Eu não posso usar a segunda lei se eu não tiver considerado a primeira lei. Então agora vamos entender o que está faltando aqui. Para que esse objeto saia do repouso, o que é preciso acontecer? O que precisa acontecer para ele sair do repouso? Ele está em repouso num certo referencial. Ou seja, temos a primeira lei e temos a segunda lei. A primeira lei estabelece as condições do referencial e a segunda lei mostra para nós que a gente pode usar a segunda lei para mostrar que ele está em repouso nesse referencial. Então, em repouso, condições de movimento. O que está faltando aqui? Então, para que ele saia do repouso, o que é necessário acontecer? O que é necessário para ele? Gustavo, ação de uma força. Quem exerce essa força, Gustavo? Ou demais também, pode responder. Qualquer um. Concordam? Qualquer um, menos quem? Opa! Qualquer um, menos quem? Então, vamos fazer uma força. Então, essa força pode ser feita por qualquer um, menos alguém. Quem é esse alguém? Que não pode fazer uma força sobre esse objeto. O próprio objeto, Pedro. Então, porque não é possível na mecânica clássica a ação do próprio objeto. Então, se é necessário um outro alguém, vamos colocar aqui alguém aqui, ó. Pronto, colocamos alguém. Se é necessário alguém atuando sobre o objeto, como é que a gente chama isso? Tem um nome que se dá, né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa aqui, essa pessoa não está sozinha, ela depende de outras pessoas. Como que é o nome que a gente dá para isso? Tem um nome na física. Tá? Vou escrever. Interação. Que é justamente o objeto de estudo da terceira lei. O próprio objeto, como o Pedro disse, não pode atuar nele mesmo. Então ele precisa de outros. E esses outros, todos juntos, estão em interação. Então, olha como elas se complementam. Como quem disse, foi o Frederico, né? Foi. Então, uma lei é complementar a outra. Então, nós temos agora o referencial com o referencial inercial estabelecido, ou seja, que respeita a primeira lei de Newton. Nós vamos para o movimento e o movimento se dá em conformidade com a interação que ocorre entre os objetos. Tá? Então, aqui nós completamos as leis necessárias para que seja possível estudar o movimento dos objetos dentro da mecânica clássica. Tá? Nós estamos trabalhando dentro da mecânica clássica. Ok? Então, não vamos... uma pessoa pode exercer uma força sobre si mesma, né? Então, por exemplo, você põe uma das suas mãos junto com a outra mão, tá? E exerce uma força.
é uma sobre a outra. Fazem parte de você, mas eu não posso, por exemplo, fazer uma força sobre a minha mão usando a própria mão. Entendeu, Ana Beatriz? Eu não consigo fazer isso. Usar minha mão esquerda para exercer uma força sobre minha própria mão esquerda. Isso não é possível, tá? Então agora nós vamos entender a terceira lei de Newton para a gente poder aprofundar e estudar o movimento dos objetos. Então vamos lá. Terceira lei. Tem um enunciado para ela. Para toda ação há uma reação de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentidos contrários. Esse é o enunciado da terceira lei. Então, o enunciado da terceira lei nos traz ação, reação, intensidade, direção e sentido. Vamos buscar esses elementos agora. Então, eu vou buscar aqui, cadê as formas? Vou pegar aqui um objeto qualquer, tá? Bom, nós vamos propor fazer esse estudo, tá? Eu vou usar um exemplo. Vou usar um exemplo que é um exemplo de colisão. Tá? Então, nós vamos usar um exemplo de colisão. Vamos chamar esse objeto aqui de objeto A. E ele tem uma certa massa, MA, e ele está com uma certa velocidade igual a V. Tá? E nós temos outro objeto, que é esse objeto aqui. Tá? Esse objeto nós vamos chamar de B. Nós vamos chamar de objeto B. A massa dele é massa B. E a velocidade dele é igual a zero. Tá? Isso aqui é antes da colisão. Aí nós vamos ter durante e nós vamos ter depois, tá? Nós vamos nos concentrar no durante. Então veja que se esse objeto... Vamos considerar também que a massa de B seja igual à massa de A e nós vamos chamar de M, tá? Tem um motivo para isso aqui. É um caso bem particular de uma colisão. Então, o que vai acontecer? Durante a colisão, os dois estão juntos aqui. Tá? E aí, o que vai acontecer depois da colisão? Vou mostrar agora para vocês. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui temos o objeto A, o objeto B, durante a colisão, tá? E aqui nós temos o objeto A, que agora está em repouso,
E aqui temos o objeto B, que agora tem uma certa velocidade diferente de zero, tá? A velocidade de B agora vai ser igual a V, porque eles têm a mesma, massa, né? E não tem força externa atuando. Vocês entenderam até aqui, gente, a ideia? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Nós podemos dizer que o objeto A ele tem um momento linear que vai ser a massa de A vezes a velocidade de A. Ou seja, é massa vezes V. E o objeto B, ele tem massa de B vezes a velocidade dele, que vai ser zero. Portanto, o momento total inicial é PA mais PB, que é a soma dos momentos, e vai ser igual a massa vezes velocidade. No final, nós temos PA igual a zero, porque a velocidade dele é zero, e PB é massa vezes velocidade. Ou seja, o momento final, que é PA aqui final, deixa eu colocar I aqui para falar inicial, mais PB final. E, nós estamos usando P minúsculo porque é momento linear. O momento final vai ser massa vezes velocidade. E observa que o momento final e o momento inicial são iguais, tá? Ou seja, o momento se conserva. Vai acompanhando, gente. Se tiver pergunta, pode fazer à vontade. Próximo. Aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu, então? O momento total se conservou. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar durante a colisão. Nós queremos olhar durante a colisão para ver o que aconteceu. Então nós vamos aumentar bastante aqui esses, para poder enxergar mais de perto. Então, antes de trabalhar na figura, vamos ver o seguinte. O momento final, nós vimos que é igual ao momento inicial. Essa foi uma constatação nossa. Tá? E durante a colisão? Durante a colisão, nós temos os objetos A e B. Tá? O A bate no B, então o A faz uma força em B, confere. E quando o A bate no B, o B também bate no A. Então nós temos duas forças aqui. Essa força no B é a força sobre o objeto B devido ao objeto A. E a força em A é devido ao objeto B. Vocês concordam com essa ideia? Vocês entenderam essa ideia aqui? Se alguém não entendeu, coloca para nós também, tá? É um experimento bem simples, mas é interessante a gente pensar sobre isso, tá? Bom, então agora sim nós vamos considerar PF igual a PI. Se PF... deixa eu escrever em preto. Vamos lá. Se o momento final é igual ao inicial, e nós podemos dizer que o momento final é o momento final de A mais o momento final de B, que é igual ao momento inicial, que é o momento inicial de A mais o momento inicial de B. Então, não fiz nada, só escrevi os momentos. E agora, pouco importa se as massas vão ser iguais, se um vai estar em repouso, o outro vai estar em velocidade.
Aquilo que nós fizemos foi para trabalhar isso daqui. E isso aqui a gente já constatou que os momentos final e inicial são iguais. Agora nós vamos usar esse fato, tá? E nós vamos dizer o seguinte, nós vamos separar. Eu vou deixar tudo que for de A na esquerda e tudo que for de B na direita. Então nós vamos ter PA final menos PA inicial igual a PB inicial menos PB final. Confere? Então, nós vamos escrever aqui PA final menos PA inicial, tudo que tem A está na esquerda, menos PB final menos PB inicial. Professor, por que você colocou esse menos na frente, tá? Esse menos é porque eu inverti a subtração. Eu quero final menos inicial. Estava inicial menos final. Por isso que foi invertido. Tá? Bom, dando continuidade, nós podemos escrever delta qualquer coisa. Por exemplo, delta y é igual a y2 menos y1. Tá? Então, nós vamos usar isso e escrever delta P final igual a menos, perdão, delta P de A, né? Delta PA final igual a delta PB. Oh, caramba, não é final, não, é só PA. Delta PA é igual a menos, aqui está faltando um menos, né? Menos delta PB. Vocês concordam com isso, gente? Alguma dúvida até aqui? Abre o microfone, abre seu vídeo e fale. Se não tiver dúvida, vamos continuar. Então, o que mostra para nós essa expressão matemática? Ela mostra que houve transferência de momento. Tá? O momento de A com o momento de B foram trocados. Durante a colisão, vocês concordam comigo que durante a colisão o tempo é muito pequeno? Sim ou não? O tempo de colisão é muito pequeno. Tá. Maravilha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Veja só. Eu vou escrever aqui que o limite de delta x tendendo a zero da variação da função com relação a x vai ser igual a dfx dx, tá? Isso vale, isso aqui é uma forma de definir a derivada. Então, o que é derivada nesse caso? Nós estamos considerando, depois vocês vão ver com mais profundidade, tá? A derivada nos diz que no limite de Δx tendendo a zero, de ΔF sobre Δx, nós vamos ter uma derivada da função com relação a x. Tá? Então é uma definição. E nós vamos usar essa definição, só que ao invés de fazer o limite para Δx, nós vamos fazer um limite para ΔT. Como assim? Nós vamos usar que o limite de ΔT, porque é o tempo que é muito pequeno, o limite de ΔT tendendo a zero de ΔP sobre ΔT vai ser igual a dp
dt. Então veja que nós utilizamos uma definição, que é a definição, essa definição que está aqui em cima, df dx igual ao limite de ΔX tendendo a zero de ΔF sobre ΔX. Nós usamos essa definição, só que nós usamos aqui para o P, porque é a grandeza física que nós estamos considerando. Tá? Então, o que acontece? Se nós temos que dp dt é o limite de ΔT tendendo a zero de ΔP sobre ΔT, e nós temos que o ΔP A é igual a menos o ΔP, B, então nós podemos dividir tudo isso pelo tempo. Por quê? Porque no instante da colisão, o tempo que leva para o objeto A mudar o seu momento é o mesmo que B leva para mudar o seu momento. Então, o objeto A, se ele leva, sei lá, 1 milissegundo, o objeto B vai levar 1 milissegundo também. Porque é o momento é o instante da colisão. Tá? Então, vamos dividir tudo pelo tempo. Nós vamos dividir pelo tempo, então vai ficar ΔPA sobre ΔT igual a menos ΔPB sobre ΔT. E agora nós vamos aplicar o limite. Por que nós vamos aplicar o limite mesmo? Porque o tempo de colisão é muito pequeno. Então nós vamos colocar ΔPA sobre ΔT, aplicando o limite de um lado, nós vamos aplicar do outro. Então vai ficar ΔPB sobre ΔT. Não podemos nos esquecer que é menos. Tá? Então aqui nós podemos escrever também. Estou indo bem devagar, tá, gente? Mas se tiver alguma coisa que vocês não entendem, vocês podem falar. ΔPA sobre ΔT igual ao limite. Vou colocar o menos para fora da expressão. E vamos colocar o limite de ΔT tendendo a zero de ΔPB ΔT. E agora nós vamos usar que o limite de ΔX tendendo a zero de ΔF de x dx, dx não, ΔX, vai ser igual a df de x dx. Tá? E usando isso, nós vamos escrever então que dPA dt é igual a menos dPB dt. Confere? Alguma pergunta até aqui, gente? Mas quem é dP dt? Quem é dP dt? Pedro? dV dt é aceleração, hein? Quem é dP dt? Força, Paulo. Isso aí. Lembra o seguinte, força é igual a dP dt. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a força atuante sobre o objeto A
é igual a menos a força atuante sobre o objeto B. Em qual condição? Durante a colisão. Então, durante a colisão, a força atuante sobre o objeto A é igual em intensidade à força atuante no objeto B. Tá? Em intensidade, mas em sentidos contrários. Vamos ver isso? Vamos lá, nós temos aqui o objeto, um dos objetos, tá? E aqui o outro objeto. Bom, é o objeto A e o objeto B. Então vamos lá. O objeto A, esse aqui, opa, peraí. Esse daqui é o objeto A. Esse daqui é o objeto B. O objeto A e o objeto B estão sofrendo forças. Ou seja, há forças atuando em A e em B. E aí eu pergunto, essa força de A, essa força que A está sentindo, que o objeto A está sentindo, vem da onde? Quem exerce força sobre o objeto A? Objeto B. Então nós vamos colocar aqui que é a força atuante em A devido ao objeto B. E quem é que está exercendo força sobre B? A força B é devido a quem? Devido ao objeto A. Então nós podemos generalizar o resultado anterior dizendo que a força sobre A devido a B é igual a menos a força em B devido a A. Tá? Então, quando nós isolamos, aqui é durante a colisão, tá? Não vamos esquecer. Durante a colisão. Então, eles estão encostados um no outro, não estão separados, não. Então, se a força que A sente devido a B é igual a menos a força que B sente devido a A, olha só, mais uma vez, o enunciado. Deixa eu buscar o enunciado lá atrás, que vai ficar melhor. Aqui. Ok. Então vamos lá. Para toda ação, qual deles é ação? Qualquer um. Vamos escolher um aqui, tá? Vamos escolher um. Então, nós temos aqui ação. Então, para uma ação que é feita no objeto A, nós temos uma reação. Então, o B age sobre o A. Está aqui, o B age sobre o A e sofre como reação uma força do A sobre B. Então, para toda ação, tem uma reação. A intensidade é a mesma. Então, aqui mostra a intensidade. Então, tem a mesma intensidade. Ou seja, o módulo de FAB é igual ao módulo de FBA. Tá? Então, as forças são de mesma intensidade.
Que mais? Então, são na mesma direção. Vamos tomar aqui uma reta para mostrar o quê? Que, por exemplo, se nós chamamos essa reta de x, então FAB está sobre x e FBA está sobre x, ou seja, sobre a mesma direção, tá? Mas de sentidos contrários. Quem aqui mostra o sentido contrário? O sinal. Sentidos contrários. Tudo bem? Sim ou não? Tá claro isso para todo mundo, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer, para falar? Alguma coisa para fazer é bom, né? Fazer todos nós temos, né? Bom, então eu vou escrever uma coisa aqui dizendo o seguinte. Mais uma vez eu vou ser capcioso, né? Essa daqui é a prova da terceira lei de Newton. Ô, Michael, já respondo, tá? Verdadeiro ou falso? É prova da terceira lei? Temos 11 dos 18 que já responderam, 12 agora. Tá bom, né? Olha só, nós tivemos 50% disse que é verdadeiro, que é uma prova da terceira lei. E 33% disse que é falso. Publicamos a enquete e vamos lá para o bate-papo. Tá, já respondo o Michael e o Paulo. Vamos tratar da enquete, né? Gente, lembra que nós falamos lá atrás? Quer ver? Ó? Vamos lá, vamos recuperar aqui, que é importante, tá? Cadê? Olha aqui. Observa o que nós falamos aqui, ó. Provamos a primeira lei? Não. Por que nós não provamos a primeira lei? Porque não se prova a lei. A lei, ela é enunciada. Cumpra-se. Primeiro, passa por todo o crivo, verifica se faz sentido. A lei faz sentido? Então cumpra-se a lei. Qual é a lei? Aqui no caso era a primeira lei. Esse cálculo que nós fizemos aqui prova a primeira lei? Não. Porque não pode provar a lei. Lei não se prova. Então aqui no caso da terceira lei, não é prova. Isso aqui não é prova da terceira lei, não. Não é uma prova. Nós usamos um caso para mostrar que a terceira lei vale. Mas não é prova da terceira lei, porque não pode provar lei. Você não tem que na ciência não se prova a lei, se enuncia. Você enuncia uma lei e a partir da lei, da lei enunciada, você usa a lei. Então nós usamos a primeira e a segunda lei para mostrar que a terceira é válida também, nesse caso. Tá? E nós usamos a terceira lei para mostrar o que há de intrínseco nela.
mas não se prova a lei. Então eu vou perguntar, é uma prova da terceira lei? Não, não é uma prova da terceira lei. Por quê? Porque lei não se prova. Não tem que provar lei. Tá claro isso, gente? Para quem respondeu que era uma prova, tá claro que não é uma prova? Tá. Mesmo cálculo pode encontrar energia nele? Não é o mesmo cálculo, né? Mas podemos sim encontrar energia do sistema durante uma colisão. Pode sim. Pode sim. Quando os objetos forem no mesmo sentido, FA será igual a FB? Ação e reação são sempre contrárias. Tá, Paulo? Só se tiver outras forças atuando em um deles, tal, que coincidentemente vão fazer que FA seja igual a FB. Mas aí FA e FB não serão par ação-reação. Tá? Não serão par ação-reação. Para ser um par ação-reação, tem que respeitar esse enunciado aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos aqui, terceira lei. Ainda. A terceira lei... Espera aí, deixa eu apagar aqui que eu fiz coisa errada. Vamos lá. Esse daqui é o enunciado da terceira lei. Tá? Alguns elementos que não estão no enunciado, mas que são extremamente importantes. Quais são eles? Fala um para mim. Algum elemento que estava presente aqui nesse exemplo e que não está no enunciado. Porque nós falamos ação, reação, intensidade, direção e sentidos são elementos que estão no enunciado. Mas tem um elemento que não está aí. Qual é? A força, a ação. Ação e reação são forças, Ana Beatriz. Tem outros elementos, outras grandezas que não estão no enunciado. Outros elementos, na verdade, não grandezas, né? O tempo, há necessidade de colocar o tempo? A terceira lei é uma lei de interação, então não precisa. Mas veja só, até agora, o que nós consideramos? Nós consideramos o seguinte, ó. Tem um objeto tá, sujeito a uma ação, uma força. E ele tem massa M. Por enquanto a gente fazia assim. Só que nós vimos agora que essa força ela é proveniente de outro elemento. Tá certo? Então é proveniente de outro elemento. Então, algo bastante importante que tem que estar no enunciado nós estamos tratando de corpos distintos. Ou seja, a terceira lei eu não posso dizer que há uma ação e uma reação no mesmo objeto. Tem que ser obrigatoriamente em corpos distintos. Um outro elemento importante aqui que nós vamos trazer é o seguinte. Nós temos aqui
o objeto, né? E nós temos aqui o outro objeto. E nós temos as forças atuando sobre esses objetos. Temos a força de B sobre A e a força de A sobre B. Então nós temos aqui a força de B, que B sente devido a A, e a força que A sente devido a B. Certo? Bom, enquanto o objeto A está sofrendo ação do objeto B, o objeto B está sofrendo ação do objeto A. E essa ação, obrigatoriamente, tem que ser de mesma natureza. Então, ação e reação devem ser de mesma natureza. Tá? Presta muita atenção aqui. Por quê? Vamos lá. Vamos considerar o seguinte, tá? Vamos desenhar, vamos representar a Terra aqui. Aqui tá, não é a Terra, não, é uma mesa, é que a Terra plana, né? Ah, professor, a Terra não é plana, não. Sim, eu sei. Eratóstenes já sabia 3 séculos... Oh, caramba, vou deixar assim mesmo, torto, vai. Já sabia 3 séculos antes de Cristo. Não, professor, a Terra é plana, sim, então... Mostrem os argumentos. Eu não sou defensor da Terra não ser plana, desde que mostre para mim os argumentos, tá? Então vamos lá. Temos aí um objeto, né? E esse objeto, ele sofre uma ação da mesa sobre ele, o contato da mesa sobre ele. Então ele percebe, entre aspas, né? Ele sente a ação da mesa sobre ele. Então a mesa exerce uma força sobre o objeto, tá? Além disso, né, aqui sim está a Terra, tá? E aqui está o centro gravitacional da Terra. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Além disso, ele vai sofrer uma ação da Terra sobre ele. Então é a força sobre o objeto devido à Terra. Então veja que esse objeto, ele está sujeito a 2 forças nesse caso. Uma das forças é devido à mesa e a outra força é devido à Terra. Então são 2 forças distintas, tá? Mas atuam no mesmo objeto. Portanto, eu não posso dizer que formam um par ação-reação. A força que nós chamamos que é a força da mesa atuando no objeto, nós damos um nome para essa força, força normal. E a força da Terra atuando sobre o objeto, a gente também dá um nome, que é força peso. Então tem força peso e força normal. Por que elas não formam um par ação-reação? Porque são ações... veja só, aqui nós temos a normal como sendo a força da mesa sobre o objeto. Se a mesa atua sobre o objeto, então o objeto deve atuar sobre a mesa. Eu não posso ter a mesa atuando no objeto e a Terra atuando sobre o objeto, formando um par ação-reação. Não faz o menor sentido. Então, se a mesa atua sobre o objeto, então o objeto atua sobre a mesa, tá? Então, nós vamos ter aqui a força sobre a mesa devido ao objeto. Ah, professor, o objeto não faz força sobre a mesa, não. Pega uma mesa de madeira assim, bem
pouco resistente e põe um elefante em cima dela, né? E a força da Terra sobre o objeto vai ter uma força do objeto sobre a Terra também. Então, a Terra atua sobre o objeto e o objeto atua sobre a Terra. O que nós precisamos entender? A força da mesa sobre o objeto e a força do objeto sobre a mesa, né, tem a mesma intensidade, a mesma direção vertical, sentidos contrários, uma para cima e a outra para baixo, atuam em corpos distintos, uma atua sobre o objeto e a outra atua sobre a mesa, e são de mesma natureza. Como é que a gente sabe que são de mesma natureza? Se um atua no outro e o outro atua no um, só pode ser com a força da mesma natureza. Tá? E a força da Terra sobre o objeto, né, tá para baixo, e tem a força do objeto sobre a Terra que está para cima. Sentidos contrários. Na direção vertical. Mesma direção, as duas. Tá? Tem a mesma intensidade, porque um atua no outro e o outro atua no um. Tá? São de mesma natureza. E aí tem o outro elemento nos dois, corpos distintos. No caso da mesa atuando no objeto e do objeto atuando na mesa, temos o objeto e a mesa. Portanto, dois objetos distintos. E a Terra atua no objeto, assim como o objeto atua na Terra. Objeto e Terra, dois corpos distintos. Portanto, aqui nós temos, nos dois casos, vamos pegar ação e reação. Tá, deixa eu colocar aqui de uma forma um pouco diferente, tá? Vamos colocar assim, ó. Opa. Ação e reação, tá? Vamos colocar aqui para a gente poder considerar, tá? Então você tem mesa, tá? Tem terra e tem o objeto. Aqui você tem a mesa, terra e o objeto. E aí a gente pergunta: a mesa atua na mesa? Não. A mesa atua na terra? Sim. A mesa atua no objeto? Sim. A mesa atua na terra, mas a gente não está considerando isso aqui aqui. Mas se a gente quisesse, a gente poderia colocar aqui também, tá? A força da mesa sobre a terra e aqui eu não estou colocando no centro de gravidade para não ficar sobrecarregando a imagem, tá? A força da Terra sobre a mesa, tá? Aqui eu coloquei o contrário. Deixa eu apagar. É a força da mesa, da mesa sobre a Terra, tá? Então veja, aqui nós temos a Terra. A Terra, a mesa, ação e reação, né? A mesa atua sobre a Terra? Sim. Tá? A Terra atua sobre a Terra? Não. O objeto atua sobre a Terra? Sim. A mesa atua sobre o objeto? Sim. A Terra sobre o objeto? Sim. Objeto sobre o objeto? Não. O que nós percebemos aqui? Que não existe auto-interação na mecânica clássica. O objeto não atua sobre ele mesmo.
Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês estão compreendendo? Estão entendendo a ideia da terceira lei? Ok. Vou fazer um exemplo aqui para poder ver se a gente clareia ainda mais. Tá? Eu vou colocar um objeto aqui e vou colocar um outro objeto aqui, tá? Vamos considerar que eu vou dar um nome para esse objeto, para esse objeto aqui, tá? Esse objeto nós vamos chamar ele de Sol, tá? E esse objeto aqui nós vamos chamar de Terra. E nós vamos dizer que existe uma linha que liga o centro de gravidade desses dois objetos, tá? E nós vamos dizer o seguinte: a Terra está sob influência do Sol por meio de uma força de natureza gravitacional. E o Sol está sob influência da Terra também com uma ação natureza gravitacional. Então, aqui nós vamos chamar F a força sobre o Sol devido à Terra, e lá na Terra nós vamos colocar que é a força que a Terra sente devido ao Sol. Então veja o seguinte, são de mesma formam um par ação-reação. Então forma um par ação e reação. O que vocês acham? Vamos colocar aqui uma enquete. A força da Terra sobre o Sol e do Sol sobre a Terra formam par ação-reação? Sim ou não? Dos 18, temos 15. 61% respondeu que sim, que formam par ação-reação. 22% respondeu que não formam par ação-reação. Aqueles que responderam que não formam par ação-reação, quer me dizer por quê? Quer dizer para nós por quê? Vamos lá? Veja só. Então vamos lá, FTS e FST, tá? Que nós estamos considerando. FTS e FST, tá bom? Então, formam par ação-reação? Vamos ver. Mesma intensidade? Mesma intensidade. Professor, como é que a gente sabe que é a mesma intensidade? Porque a lei que rege essa interação é G. G é uma constante universal, gravitacional. A massa da Terra, a massa do Sol, dividido pela distância entre eles ao quadrado, tá? Vale para um e vale para outro. Então tem mesma intensidade. Mesma direção? Sim, porque a direção é essa linha amarela. Tá? Tem sentidos contrários? Sim. São sentidos contrários. Tá? Vamos ticando aqui, ó. Tem mesma intensidade? Sim. Mesma direção? Sim. Sentidos contrários? Sim. O que falta? Mesma natureza?
Elas têm a mesma natureza? Ambas são gravitacionais. Sim. E corpos distintos. São em corpos distintos? Sim. Então, formam um par ação-reação. Tá? Então, são um par ação-reação. Quem respondeu que não, entendeu? Entendeu que essas duas forças formam um par ação-reação? Beleza. Ótimo. Vamos agora colocar mais um elemento nessa brincadeira. Vamos deixar aqui a Terra. Vamos deixar aqui o Sol. Mas vamos colocar alguém aqui, o cinza. Vamos colocar Júpiter. Tá? Então agora nós temos... Opa! Ligando os seus centros de gravidade, tá? Essa linha. Tá certo? O que nós precisamos verificar? Ação... Opa! Nós precisamos verificar ação, reação, tá? Mas então nós precisamos identificar quais são as forças que atuam aqui. Quais são as forças que atuam aqui? Nós temos a força... Nós temos duas forças sobre a Terra consideradas aqui, que nós não tínhamos considerado antes, tá? Então nós temos a força sobre a Terra devido ao Sol e sobre a Terra devido a Júpiter. Então aqui é a Terra, aqui é Júpiter e aqui é o Sol, tá? Então, Júpiter tem ação da Terra e tem ação do Sol. Então vamos lá. Força sobre Júpiter devido ao Sol e força sobre Júpiter devido à Terra. E aí no Sol nós temos a força da Terra sobre o Sol e temos a força de Júpiter devido ao Sol. Tá? Então, quando a gente vai considerar, a gente pode considerar todas as forças. O que a gente precisa verificar? Intensidade, direção, sentido, corpos, distintos ou não, e natureza. Eu vou colocar aqui não corpos, mas vou colocar atuação, tá? Atuação. E aí a gente pode considerar. Vou considerar, por exemplo, duas forças que vocês vão falar, mas não tem nada a ver. Vamos considerar, por exemplo, a força em Júpiter devido à Terra e comparar com a força no Sol devido a Júpiter. Vamos lá. Tem a mesma intensidade? Não. Não tem a mesma intensidade. A força em Júpiter devido à Terra é a interação entre a Terra e Júpiter. Então, a força sobre Júpiter devido à Terra não pode ter a mesma intensidade que a força no Sol devido a Júpiter. Porque são elementos diferentes. Então já não formam par ação-reação. Tá?
Quem forma par ação-reação? Vamos ver essa... A força sobre o Sol devido a Júpiter forma um par ação-reação com a força sobre Júpiter devido ao Sol. A força sobre Júpiter devido à Terra forma um par ação-reação com a força atuante na Terra sobre Júpiter. Tá? Gente, se tiver pergunta, faça, tá? Então, com isso, a gente pode verificar... Cadê? Eu quero ir para cá. A gente pode verificar as diversas formas de interpretação da terceira lei. Interpretação não, de exemplos, de exemplificação da terceira lei. Então, o que nós podemos dizer aqui? Que nós precisamos, sim, né, a mecânica... Para estudar o movimento dos objetos por meio da mecânica clássica, nós precisamos da primeira lei, que é uma lei de referencial. Nós precisamos da segunda lei, que é uma lei de movimento. E da terceira lei, que é uma lei de interação. Tá? Então, essas três leis aqui são fundamentais para a gente entender qualquer movimento. E sem elas a gente pode entender? Pode trabalhar mecânica clássica? Não. Pode trabalhar movimentos? Não. E quando a gente trabalha movimento e não vê as leis de Newton e vai ver só depois? Já está levando em consideração que as leis valem, embora você não tenha visto. Tá? Mas é válido esse estudo? É válido. Claro. Só que você não considerou eles, né? Considerou as leis. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguma pergunta, gente? Perguntas, pode fazer à vontade, tá? Deixa eu só mudar um negócio aqui no... Ok, transição. Pode falar, Maicon. Aquele o quê? Aquele está no plano inclinado. Qual que você fala? Você fala assim do exemplo do plano inclinado? Que nós vamos estudar bastante plano inclinado, mas quando a gente tiver estudado vetores. Importante estudar vetor por conta disso. As notas de aula que eu deixei lá de cálculo, de vetor, é importante vocês estudarem elas, tá? Tem vídeos também, videoaulas, tá? Que a gente deu num caso específico, mas tá lá. Tá? Aquele do Sol com a Terra, não, é que a gente colocou eles em qualquer posição, mas a gente considera plano inclinado quando as forças atuam em sentidos que formam um ângulo. Naquele caso,
não formava ângulo entre a ação e reação, tá? Então ali não tinha ângulo, estava na mesma linha, estava na linha amarela, então não tinha ângulo, então não é plano inclinado. Nós vamos ver que o plano inclinado é quando a gente estuda quando tem forças atuando em direções que formam um ângulo com outras forças atuantes também. Tá? Aí que a gente considera plano inclinado. Tudo bem? Tá, atrito nós vamos ver depois também. Né? Nós vamos ver atrito no plano inclinado, fora do plano inclinado, né? No caso da energia, nós vamos considerar tudo isso. Tudo isso vai ser considerado. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Então, quando a gente for trabalhar tudo isso, eu vou explicar para vocês. Olha, aqui tem a primeira lei, aqui tem a segunda lei, aqui tem a terceira lei. Depois nós vamos dizer o seguinte, ó, o exercício é esse, vamos responder. Já está implícito que valem as leis de Newton, porque nós estamos trabalhando dentro da mecânica clássica. Tá? Eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar conversando com vocês, então dá um tempinho aí, tá bom? Então, gente, para quem está nos assistindo de forma assíncrona no YouTube ou pelo AVA da UFMT, então fica aquele abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.